Mais uma vez eu saúdo os irmãos em Cristo Jesus. E nesta noite nós estamos felizes porque também nós podemos tendo a oportunidade de dar os parabéns a todos os pastores, né? Que têm uma linda missão, cuidar de ovelhas, né? Orar pelas suas ovelhas, também receber a oração de suas ovelhas, né? Ser protegido. E hoje o irmão Alisson, ele fez uma leitura que pela manhã, quando o presbítero Marcílio na escola dominical estava dando os parabéns para os pastores, esse foi os dois versículos que veio no meu coração, né? Foi o versículo 5 e 6 que eu vou ler novamente, deixando para a meditação do meu pastor, o pastor Davi Marroque, representando todos os pastores da Igreja de Cristo. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. A esperança. Há uma esperança, há uma promessa do Senhor Jesus, a recompensa de todo o trabalho. Nós vamos meditar nesta noite em um versículo do Salmo 40, que é um versículo bem conhecido nosso, né? O Salmo 40. E eu tentei de várias formas, desde que o pastor falou qual era a direção da palavra, e sempre só vinha a questão de espera no Senhor. Espera no Senhor. E aí eu fui para o Salmo 40, quando o salmista diz assim, coloquei, na minha versão é diferente, mas na sua provavelmente seja, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aí na minha versão diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Nesta noite vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem concedido de estar junto aos meus irmãos meditando na palavra nesta noite. Pai, Tu sabes o que nós necessitamos ouvir de Ti. Então nesta noite, Senhor, fala o que nós necessitamos, porque muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que almeja, que nos almeja, a nossa própria vontade. Mas faz, Senhor, de acordo com a Tua vontade nesta noite. Amém. E aí quando nós começamos a meditar no Salmo 40, que é um versículo bem conhecido, acredito que todos os irmãos conhecem esse capítulo, nesse Salmo 40, quando Davi afirma que ele esperou com paciência no Senhor, né? Ele esperou com paciência no Senhor e foi recompensado com a atenção do Senhor para ele. A espera não é fácil, né? E aí o restante do Salmo, nós continuamos vendo que o restante do Salmo, ele indica que Deus libertou Davi, né? Do perigo, da presença da morte, no momento em que ele estava à espera, esperando o Senhor, no momento em que ele clamava pelo Senhor. E isso nos revela que Davi havia passado por muitas circunstâncias adversas. Se você conhece a história de Davi, você sabe por quantos momentos Davi enfrentou, quantas batalhas, e eu não falo somente de guerras físicas, guerras espirituais, em que ele lutava, em que travava essa guerra, mas Davi esperava no Senhor, né? E isso revela que Davi havia passado por muitas circunstâncias adversas. Esperar no Senhor não significa ter uma vida fácil e sem problemas. Às vezes nós achamos que esperar no Senhor não vai ter nenhuma luta, né? O Senhor me prometeu, então eu vou ficar aqui sem passar por nenhuma situação difícil e vou esperar. E não é bem assim. No momento da espera há um processo, e nesse processo vai nos moldando na medida que nós vamos esperando no Senhor. E aí a espera, na medida que meditava sobre essa palavra, eu posso falar um pouquinho sobre espera. O quanto é difícil esperar. Muito difícil. Exige de nós paciência. Exige de nós perseverança, propósito, convicção do que se espera. Se realmente é aquilo que você almeja, se realmente é aquilo que você deseja. E aí o salmista Davi foi quem mais escreveu sobre a necessidade de esperar no Senhor, né? Nós podemos ver também lá no Salmo 27, o versículo 13 e 14,
quando o salmista diz assim, olha o que Davi fala no Salmo 27, 13 e 14. Ele diz assim: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E Davi, ele vai sempre nos orientando a esperar no Senhor, porque ele tinha convicção em quem ele cria, que valeria a pena esperar no Senhor, valeria a pena continuar servindo ao Senhor, esperando a boa vontade do Senhor Jesus. No processo de espera, muitas vezes nós escutamos muitas histórias de quem desiste, porque não é fácil esperar. Você espera quando você tem convicção do propósito, do que o Senhor tem reservado para você. Quando você realmente conhece o Deus que você serve e sabe que vale a pena esperar nele. Não importa o tempo que passe, não importa as circunstâncias que nós venhamos enfrentar, não importa quais guerras, quais as tempestades que nós venhamos esperar no Senhor sempre será a solução de vitória, a certeza de que vale a pena. E nesse processo, nós vemos algumas pessoas desistindo e não entendemos que o tempo da espera muitas vezes é um período longo e angustiante. Não é um período fácil. É um processo não só de você esperar, mas que você está sendo moldado para receber aquilo que você está esperando, né? E esse tempo de espera vem do Senhor. Eclesiastes 3, ele nos fala claramente sobre a questão de esperar. Porque há um tempo, ele fala que há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, por mais que eu e você tente fazer algo para mudar as circunstâncias, para mudar a forma de esperar no Senhor, não vai mudar, não vai adiantar o processo da espera, porque o Senhor é quem tem o tempo de todas as coisas em suas mãos. É Ele que tem o controle de tudo. Por isso que a palavra de Deus sempre tem um auxílio para nós. Todas as vezes que abrimos a palavra, tem algo que o Senhor nos diz sobre a questão de esperar, sobre a questão de orientação, de como devemos continuar seguindo. E essa, de todos os tempos, tem sido a melhor bússola de como seguir adiante até chegar à promessa. Continuar firme até chegar à promessa. Quando a Bíblia diz espera no Senhor, significa que precisamos ter plena esperança em Deus. Esperar no Senhor com confiança. Confiar fielmente na ação divina, mesmo que eu não esteja vendo acontecer algo que porventura me leve a crer que está vindo aquilo que eu esteja esperando. Mesmo que as circunstâncias sejam contraditórias àquilo que o Senhor está me fazendo esperar. Mesmo assim, eu continuarei esperando, porque o Senhor é quem cuida de cada detalhe. Hebreus 11, ele fala sobre a fé. Não é simplesmente uma espera, né? Não é simplesmente uma espera qualquer. Hebreus 11, 1, 8, ele diz assim. Eu vou ler apenas o versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você vai esperar se você tiver com a sua fé naquele que você tem esperado, no Senhor. É a certeza, não vai ter nada que te leve a crer que aquilo que você tem esperado vai chegar. Mas a fé te faz ter convicção de que vai chegar. Porque esperar no Senhor vale a pena. Esperar no Senhor é algo tão recompensador que alimenta a nossa alma. Mesmo nos dias angustiantes em que nós vemos muitas vezes nos salmos de Davi. Em dias angustiantes, ele sempre tinha a certeza da presença do Senhor. Ele sempre tinha a convicção do refúgio, da fortaleza que se encontrava no Senhor, da esperança, do quanto valia a pena esperar no Senhor, do quanto valia a pena continuar tendo
tendo a esperança no Senhor Jesus. E nesses dias, mais do que nunca, essa é a palavra que nós precisamos. Espera no Senhor. Sabe, nós vivemos em um período de muita correria. Se você for refletir, há 4 meses atrás, há 3 meses atrás, nós nunca tínhamos tempo para nada, né? Nós muitas vezes tínhamos tantas desculpas, usávamos de tantas desculpas, e de repente o Senhor nos deu tanto tempo. O Senhor nos chamou um pouquinho para que a gente possa entender que nós estávamos totalmente dependentes dele e que agora nós precisamos esperar fielmente, com a nossa convicção, esperando ao Senhor, esperando no Senhor, a provisão do Senhor. Aquele que espera no Senhor, ele não desiste no meio do caminho. Aquele que espera no Senhor, ele tem convicção para onde ele está indo. Ele tem convicção de quem está cuidando dele em meio ao caminho. Porque enquanto você espera, a caminhada continua. Enquanto você espera, você passa por momentos angustiantes, por deserto, por momentos de escassez, mas você continua esperando no Senhor, porque você crê que Ele é o seu socorro bem presente no momento da angústia. Assim como o salmista diz, você tem a convicção, você sabe em quem você tem crido, no Deus poderoso, que tem o controle de toda a sua vida nas mãos. E aí falar sobre espera diante de uma geração que é tão imediatista, até nós mesmos, nós não gostamos de esperar, né? Nós marcamos muitas vezes com alguém e nós já queremos que a pessoa chegue antes do horário, nós temos uma pressa muito grande. E aí de repente o Senhor nos chama para ouvir um pouquinho a sua voz. Porque muitas vezes nessa correria do dia a dia, nós, é algo a se refletir. Nós só tínhamos o domingo para vir no templo. Nós só tínhamos o domingo, muitas vezes, na correria, quando nós não estávamos cansados, né? Quando nós não estávamos cansados para vir na casa do Senhor. E aí de repente o Senhor nos faz parar um pouquinho e dizer, espera em mim. Escuta a minha voz, ouça a minha voz, ouça as minhas orientações, renova a sua esperança em mim, põe a sua fé em mim, porque eu sou a esperança e sou a solução, né? Quem espera no Senhor tem convicção de que o tempo certo, o socorro divino virá. E a gente pode ver claramente lá em Isaías 64:4, diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. É um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele, daqueles que têm a sua fé firmada no Senhor. Independente do que aconteça, ele sabe que o silêncio de Deus muitas vezes fala mais do que qualquer palavra. E o silêncio de Deus para nós muitas vezes é uma resposta, dizendo assim: espere um pouco mais. Vale a pena esperar, espera um pouco mais. Às vezes a gente quer ouvir tanto, e o silêncio de Deus se torna uma resposta. Talvez você esteja nessa situação, querendo tanto, né? Ai, como eu queria que Deus usasse tal pessoa para mim, como eu desejaria que Deus enviasse tal pessoa para usar. E a palavra do Senhor já está aqui claramente. Deus falando claramente conosco. E Ele é quem luta por nós. Ele luta por aqueles que esperam nele. E quando nós esperamos com convicção, com certeza, até o silêncio de Deus vira resposta para a nossa caminhada. Até o silêncio de Deus é uma forma dele dizer: continua dessa maneira, continua indo em frente, porque eu estou lutando por você. Eu estou no controle de todas as coisas. Continua esperando em mim. Continua com os olhos firmados em mim. Continua tendo a convicção de que de que sou eu que estou no controle. De que foi eu que te chamei. Continua firme, continua orientando, sendo orientada pela minha voz. Sabe, nós estávamos tão corridos. E nesses meses eu tenho refletido sobre isso.
Deus tem nos mostrado que o que era essencial, tão essencial para nós, que nós colocávamos como primeiro lugar, não era tão importante da forma como nós estávamos achando importante. Sabe, o Senhor tem nos feito refletir sobre o que realmente é importante para a nossa vida. Sobre o que realmente vale a pena esperar. Sobre o que realmente vale a pena continuar lutando. Vale a pena continuar esperando no Senhor. E você reflita. Deus tem falado de tantas formas. Quando eu não estou aqui na live, eu tenho acompanhado as lives da nossa igreja. E o Senhor tem usado todas as palavras para falar ao nosso coração. Todos que Deus tem levantado para vir dar a palavra, o Senhor tem usado. E Ele tem chamado, Ele tem dado um alerta para nós. Espera em mim somente. Não ponha a sua esperança em pessoas. Não ponha a sua esperança em outras coisas que o seu olhar esteja firmado. Mas Ele está nos chamando para pôr a nossa esperança nele. A esperar somente nele. A crer que Ele está no controle de todas as coisas. E aí quando nós começamos a refletir em relação a quem não soube esperar. Tem tantos exemplos na Bíblia que eu posso citar. Mas hoje à tarde eu estava lembrando. Eu lembro que uma vez a irmã Maria Helena estava ministrando aqui. E ela falou sobre a mulher de Ló. E eu comecei a refletir sobre a história da mulher de Ló. E ela foi uma das pessoas que não soube esperar no Senhor. Ela foi uma das pessoas que não aguentou esperar. Como ela não aguentou? Ela olhou para trás. Ela não aguentou esperar. Vão, siga e não olhem para trás. E a mulher de Ló, ela não obedeceu. Ela olhou para trás. E a gente sabe que virou uma estátua de sal. E ficou, e até hoje. Então não temos por que olhar para trás. Não temos por que perder a esperança. Nós precisamos continuar esperando no Senhor. Obedecendo a voz do Senhor. E se você quiser acompanhar, está lá em Êxodo 32:12, falando sobre essa passagem. E temos outro. Quando o povo de Israel, não esperou Moisés descer do monte e fizeram um bezerro de ouro. Eles não esperaram. Não esperaram Moisés descer do monte. E houve aquela adoração que não foi ao Deus verdadeiro. Ao Deus fiel. E quando nós não esperamos no Senhor, quando nós não ouvimos o que o Senhor está falando conosco, ocorre o risco de estarmos olhando para trás, regredindo na nossa caminhada e não continuar olhando para o Senhor e de repente priorizar outras coisas e não priorizar a presença do Senhor Jesus. E aí é algo para que nós venhamos estar refletindo que vale a pena esperar no Senhor. Mesmo que seja preciso esperar além do que nós muitas vezes não queremos esperar. O tempo é do Senhor. É Ele quem dá a ordem final. Não é eu e você que determina a hora do Senhor entregar a promessa. Não é eu e você que determina a hora da prova acabar. Mas é o Senhor que dá a última palavra. A última palavra vem do Senhor. Por isso que nós precisamos continuar firmes esperando no Senhor. Porque a última palavra vem dele. E nós temos também um que não aguentou esperar. Que foi o filho pródigo. Ele não quis esperar o tempo certo de receber a sua herança. E nós sabemos tudo o que aconteceu com o filho pródigo. Às vezes nós queremos avançar o tempo. E tudo há um tempo. No nosso nascimento foi preciso um tempo. 9 meses. Eu esperei 9 meses para ver a minha filha. E aí tive que esperar para poder ela dizer a primeira palavra. Esperar para poder ela andar. Esperar. E até hoje continua esperando. E eu costumo, uma coisa que eu tenho refletido, é que a espera do cristão, ele não vai acabar quando você recebe a sua bênção. A espera do cristão, ele continua até a vinda do Senhor Jesus. Continua até Jesus vir buscar a sua igreja. E é por isso que nós precisamos estar firmados nossos pés na rocha. Nós precisamos ser um cristão prudente, como a palavra de Deus mesmo fala. Há o prudente e o que não é prudente. E aí nós precisamos estar esperando no Senhor com prudência. Sabendo em quem nós temos crido e esperando
com a confiança de que Ele virá nos socorrer, de que Ele virá no tempo certo, com a bênção que você tanto espera, com a promessa que há anos que você espera. Talvez até esses dias tenham ofuscado um pouquinho a sua espera, né? Já são tantos dias, alguns já faz mais de meses que estão em isolamento, né? E podem até ter esquecido do que é esperar no Senhor, né? Diante das circunstâncias. Mas a última palavra é a do Senhor. E nós precisamos entender isso. Talvez o que eu fale aqui nesta noite não seja nada novo para você. Você já escutou tantas vezes aqui mesmo na igreja o Senhor falar sobre o quanto é importante esperarmos nele, o quanto vale a pena esperarmos nele. Mas muitas vezes nós estamos tão longe, com o nosso pensamento tão distante daquilo que o Senhor deseja e daquilo que Ele quer para a nossa vida e para a nossa família. Então é tempo mais do que nunca de nos voltarmos à presença do Senhor, de nos voltarmos a esperar com confiança, com fé, crendo de que quem peleja por nós é o Senhor, de que quem luta por nós é o Senhor. E essa força, a força da espera só vem do Senhor. A persistência, a perseverança de continuar crendo que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. E aí no processo da espera é necessário que nós venhamos a proteger os nossos pensamentos. Porque nesse processo muitas vezes somos atingidos com pensamentos que vêm para dizer que não vamos conseguir, que você tudo que foi planejado para a sua vida não vai se realizar. E aí lá em Efésios 6:17 fala sobre o capacete da salvação. E aí nesse momento que os nossos pensamentos precisam estar ligados inteiramente com o Senhor. E aí é nesse momento em que nós precisamos estar usando a armadura do Senhor, que nós já falamos aqui quando nós ministramos. O Senhor precisa estar sendo o primeiro lugar da nossa vida. E nós precisamos estar analisando sobre isso, porque se Ele estiver sendo o primeiro lugar da nossa vida, esperar no Senhor vai ser uma espera de bonança, vai ser uma espera de alegria, vai ser uma espera de refrigério. Enquanto você espera, o bálsamo do Senhor vai sendo colocado sobre você, a convicção de que vale a pena continuar firme na rocha que é o Senhor. E aí nós podemos ver lá em Isaías, capítulo 40 e 31. Isaías 40 e 31, ele diz assim. Veja bem o que é que Isaías 40 e 31 diz. Aleluia, Jesus. Obrigada pela tua presença. Ele diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor, eles são renovadas as suas forças diariamente. Assim como as misericórdias do Senhor, nós podemos ver a cada dia que nós estamos de pé, podendo respirar, podendo contemplar a graça do Senhor sobre a nossa vida. Nós podemos crer, podemos continuar esperando no Senhor, na certeza de que todos os dias o Senhor estará renovando as nossas forças nele, que Ele estará nos capacitando, que Ele estará nos guiando. Essa é a certeza de quem serve a um Deus verdadeiro. Essa é a certeza de quem tem convicção em quem tem crido, de que não desiste, de que mesmo chorando, como nós ouvimos aqui a leitura da palavra, que mesmo chorando, semeando chorando, e mesmo diante da caminhada de lágrimas, de sofrimento, ele sabe que haverá uma colheita gloriosa. O Senhor dará uma colheita gloriosa para a glória dele, para a honra e glória do seu nome. Então por isso que vale a pena, amados, continuarmos firmes olhando para o Senhor. E um dos salmos que eu também meditei, em que esses dias eu tive um sonho, e esse sonho eu ouvia claramente uma voz me dizendo: leia todos os salmos. Leia todos os salmos. E eu comecei a meditar em todos os salmos, principalmente nesses dias. Às vezes é preciso entrar em guerra
para podermos realmente nós não termos nenhuma dúvida de quem fala conosco. Sabe, às vezes são tantas vozes em que nós precisamos conhecer a voz do nosso Pai. E nada nos deixar com dúvida de que é Ele que está falando conosco. Em Salmo 27, capítulo 14, diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Seja forte, tenha coragem, não se preocupe com as circunstâncias, somente espera no Senhor, porque vale a pena esperar no Senhor. Nós temos tantos exemplos de quem não olhou para trás, de quem não desistiu de esperar no Senhor. Nós temos o exemplo de Abraão, né, que esperou contra a esperança. E a gente pode ver claramente lá em Romanos 4:18. Lá em Gênesis 10, 8 e 10. Amados. Abraão que esperou contra a esperança e teve seu filho. Que é lá em Romanos 4:18. Ele esperou contra a esperança. Aí é uma convicção de quem sabe em quem espera. É uma convicção de quem sabe em quem tem crido. Porque espera contra a esperança. Espera no Senhor. E aí Abraão foi um desses. Noé também, nós conhecemos a história de Noé. Levou toda a sua família para dentro daquela arca e esperou a hora certa, o tempo certo de tirar a sua família de dentro daquela arca. A hora certa. Então está lá em Gênesis 10, 8 até o versículo 10. Para você também examinar lá que não é eu que estou falando. É a palavra do Senhor quem fala e confirma. Há uma recompensa para aqueles que esperam no Senhor. E nós temos o maior exemplo, que foi o exemplo de Jesus. Né? Jesus esperou 30 anos para iniciar seu ministério. E nós vimos isso bem detalhadamente na escola dominical também aqui. Jesus houve um processo de espera até ele iniciar o ministério dele aos 30 anos. Orava, buscava, jejuava, se preparava, esperou a voz do seu Pai a dizer: agora é o tempo. E nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Porque Ele sim nos dá o tempo certo, a hora certa, para que a vitória chegue, para que tudo isso possa acabar. Né? É o Senhor que dá. Então por isso que nós precisamos estar esperando nele. Continuando esperando no Senhor. Em Provérbios 23 e 18, já estou quase terminando. 23 e 18 diz assim: se agir assim, olha aí, ele está falando para os que esperam nele. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você. E a sua esperança não falhará. Quando nós depositamos e esperamos no Senhor, quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, a nossa esperança ela não falha. Nós não nos decepcionamos. E às vezes sabe por que você se frustra em meio ao caminho, em meio à caminhada? Nós ouvimos tantas pessoas às vezes se decepcionando porque nós colocamos a esperança muito em pessoas. E nós somos seres humanos. Vai chegar momento em que eu vou ser magoado e vai chegar momento em que eu vou estar magoando você. Mas esperar no Senhor é uma espera em que nós não vamos nos decepcionar. O Senhor no tempo certo Ele chega. Ele não vai chegar no meu tempo, Ele não vai chegar no seu tempo. Ele vai chegar no tempo dEle, na hora dEle, na hora exata determinada por Ele. Então não há decepção em esperar pelo Senhor. Não há decepção em aguardar pela promessa do Senhor. Até porque enquanto você espera, enquanto o Senhor opera o processo da espera em nós, há uma promessa dele. E você vai ouvir muitas vezes falar aqui, que ele disse que estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É algo que nós precisamos estar gritando para a nossa alma, para que a nossa espera possa estar certa no Senhor. Para que a gente não venha desfalecer no dia mau. Para que nós não venhamos desfalecer em momentos, em dias de angústia, em momentos de angústia. E aí lá em Romanos 5, 3 e 4, ele fala sobre a tribulação, né?
E aí ele diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. E aí você vê que é um processo. Enquanto você espera, tanta coisa está sendo processado, enquanto tanta coisa Deus está moldando em nós. Enquanto nós espera, Deus vai moldando o nosso coração, Deus vai moldando o nosso caráter, Deus vai nos deixando de acordo como Ele deseja, para que quando a